Então, pessoal, boa noite. Como eu prometi, vamos tentar passar essa primeira aula, esse videozinho aqui de casa, assim, na minha casa. Antes de mais nada, eu vou começar com uma oração. Feche os olhos, com a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te entregamos tudo que vamos fazer nas suas mãos. Seja conosco, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor, abençoa, Senhor, nossa reflexão. Guarda-nos, Senhor, que tudo corra conforme a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado. Amém. Então, como eu enviei para vocês os slides antes, né? Queria que, se você tiver com ele na mão, deixa ele pronto, aberto, no computador, no Zap, no celular, no tablet, para a gente poder acompanhar. Essa seria a segunda aula do CPM, as divisões da Bíblia, né? E como eu coloquei ali no slide. Primeiro ponto, a saber, a Bíblia é única e indivisível. Ora, a Bíblia é única e indivisível. Embora você tenha em suas mãos um exemplar da Bíblia dividido em livros, os livros divididos em capítulos em versículos, a Bíblia é uma só, ela é única, é indivisível, ela não pode ser compreendida senão num todo. Então não adianta a gente ficar naquela pescaria de versículos, pescaria de uma a duas frases, fora do contexto geral, que a gente não vai entender nada. Então, a Bíblia é única, ela é indivisível, ela é a palavra perfeita de Deus. Só um minutinho. Assim. O próximo tópico, só para a gente saber, então por que existem essas divisões na Bíblia? Divisões são meramente didáticas. A ideia é facilitar o nosso entendimento da leitura, por isso é que a gente divide, a Bíblia está dividida ali, os livros estão divididos em capítulos em versículos, para uma orientação didática. Inclusive os grupos de livros da Bíblia também têm suas divisões para facilitar a nossa compreensão. São divisões puramente didáticas. Esse é um ponto que eu coloquei no terceiro tópico. A necessidade de redenção é o fio condutor da história bíblica. Bom, eu tenho vários livros, 66 livros em toda a Bíblia, escritos em tempos diferentes, épocas diferentes, contextos diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, estão reunidas num compêndio para contar uma história só. E qual a história? A história da redenção. Aliás, da necessidade de redenção. Então, fica no todo de toda a história bíblica é a necessidade de redenção. Então, toda a história bíblica vai estar passando por isso. Vai estar te demonstrando de alguma forma, em algum grau, essa necessidade de redenção. E como Deus vai trabalhar essa redenção. E aí vamos para a primeira divisão clássica, visível da Bíblia, que vai estar no nosso quarto tópico aqui do slide, a divisão entre Novo e Antigo Testamento, de Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa divisão existe, que enfatiza uma grande mudança da relação do homem com Deus e Deus com o homem. E que mudança é essa? A chegada do Filho do Homem. O próprio Jesus Cristo é essa grande mudança. Se até então você... Até então você tem a relação de Deus com o povo escolhido, primeiro com uma família escolhida. Você tem a família de Adão,
você vai ter filhos de Noé, você tem a família, Abraão, Isaac, Jacó. A partir de agora, e perdão, mais aí, Abraão, Isaac, Jacó, agora a nação de Israel. A partir de Cristo você tem toda uma nova relação. Todas aquelas promessas para Abraão, Isaac e Jacó agora estão disponíveis a todos que creem em Cristo. Então, essa divisão vai demonstrar Antigo Testamento, Novo Testamento, porque você tem uma nova, uma mudança muito grande com essa relação Deus e homem, a partir de Jesus. Mas a gente também tem, né, os livros divididos em capítulos. Né? Agora pense você. Por exemplo, as epístolas, as cartas de Paulo. Ninguém escreve uma carta iniciando capítulo 1, versículo 1. Não, você escreve uma carta o dia inteiro e manda. E envia para aquele destinatário. Quem escreve cartas hoje em dia. Então as cartas não foram escritas em capítulos, os livros não foram escritos em capítulos. A divisão em capítulos vai ser feita também para uma facilitação didática para nós. A divisão em capítulos então é atribuída ao cardeal Hugo ou ao arcebispo Stephen Longton. Tá? Esses são os homens a quem é atribuída essa divisão em capítulos para facilitar a nossa leitura. Também a divisão em versículos. Essa divisão em verso foi inicialmente feita no Antigo Testamento pelos judeus maçoritas, lá no século IV, e no Novo Testamento por Robert Stephens, mais ou menos aí no século XVI, também para facilitar a nossa compreensão. Toda essa divisão é simplesmente didática. Ok? Vamos seguir. E aí no próximo slide eu coloquei as divisões do Antigo e do Novo Testamento. Como vocês vão observar, o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, depois históricos, depois poéticos, profetas maiores e profetas menores. Lembrando, os profetas maiores não são porque eles são mais importantes, não, por conta do livro mesmo, de quanto está escrito, né? Você vai reparar que o livro de Daniel é bem grande, Isaías é um livro bem grande, e quando você vai para Joel, é um livro bem pequeno, Amós, Ageu, mas não que eles sejam mais ou menos importantes do que os outros. E aí no Novo Testamento você tem a divisão, Evangelhos, né? Você tem o livro histórico que é Atos, você tem as cartas paulinas e as cartas gerais, as epístolas gerais, que vai ter Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e por fim o Apocalipse. Também, volta aqui no Antigo Testamento. Essa divisão também tem um caráter didático porque não está seguindo a ordem de quando foi, a ordem cronológica, quando foi escrito o livro, não. Está tematizado. Essa divisão é temática. Tá? Os primeiros 5 livros, os livros de Moisés, separados. Os livros históricos, separados, porque são históricos, são para contar uma história do povo escolhido, poéticos e por aí vai. Valendo a mesma regra aí para o Novo Testamento. Beleza? Tranquilo? Acho que isso é fácil de entender. Está lá nos slides de vocês. Também vai estar na apostila. Tranquilo para nós. A nível de curiosidade, eu coloquei também no slide uma divisão dos livros do cânon hebraico, né, do Antigo Testamento para nós, e cânon hebraico, que as divisões são um pouquinho diferentes, vocês vão reparar. São os mesmos livros, absolutamente os mesmos livros, só com uma divisão diferente. Também porque a divisão é didática. Os concílios judaicos decidiram dessa forma, não nos cabe questionar, só também coloquei a título de curiosidade, tá? Beleza? Tranquilo. O quinto slide, eu vou colocar o seguinte, vocês vão olhar,
Isso também vai estar na apostila de vocês. A Bíblia foi o primeiro livro impresso em 1455 por Gutenberg, inventor da imprensa. Aí você tem lá uma ilustraçãozinha. E aí vale uma reflexão. Veja bem, como Deus é sábio e Ele tem controle da história, a Bíblia continua sendo o livro ainda mais impresso, mais vendido, mais copiado, mais dito do mundo. E aí você tem toda aquela revolução que vai ser causada um pouquinho mais à frente, há uns 500 e poucos anos à frente, depois, né, por Lutero, com base aí agora no acesso à palavra de Deus. Então Deus já prepara o caminho com Gutenberg para que a Bíblia passe a ser impressa. Por que isso? Veja, antes da imprensa, antes da máquina, a prensa, né, para você poder produzir o compêndio, essa tarefa era de monges copistas, que copiavam à mão, né, tudo isso, os textos sagrados à mão, a tinta. Então, era um trabalho demorado, era um trabalho dispendioso. Então, ter uma Bíblia copiada à mão pelos monges na sua casa era extremamente caro e era algo demorado. Com então, o advento da imprensa, se tornou muito mais rápido produzir a Bíblia, o produto Bíblia, isso aqui que está na tua mão, e muito mais barato, trazendo assim um acesso mais fácil às pessoas. Ok? Ok. Se você quiser uma ideia, tenta ver aquele filme O Nome da Rosa, que você vai ver inclusive os monges, em alguns momentos do filme, os monges fazendo essa cópia, os copistas. É esse trabalho deles, copiar à mão, a tinta, a pena no papel. E a invenção da imprensa deu um boom no acesso à palavra de Deus. Beleza? No próximo, 7º slide, também lembrando que isso é só um resumo da apostila, está tudo na apostila. Eu fiz o slide, coloquei, disponibilizei pelo WhatsApp para facilitar a nossa compreensão, nossa aula. Beleza? Então, vamos lá. A versão da Bíblia utilizada na época de Cristo era a Septuaginta, versão dos 70. A versão dos 70, reza a lenda, né? Seria a versão feita por 70 sábios por encomenda de Ptolomeu, e que por que essa encomenda? Por que essa necessidade dessa nova versão? Né? Veja, na época de Cristo, eles já viviam sob o domínio romano, já havia passado o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, o período de 400 anos intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. Também você tem ali a invasão de Alexandre, você tem a diáspora. Então a língua antiga foi se perdendo, muito poucos talvez falassem o hebraico e o aramaico, então você faz uma tradução agora para o grego, para que você tenha acesso aos escritos antigos, a toda uma nova geração. Então você produz essa Septuaginta. Então ela era a tradução que estava em voga, aliás, que era mais disponível naquela época, estava à disposição. Claro, não tão à disposição assim, por causa, era papiro, era pergaminho, não era isso que a gente tem na mão agora. Tá? Mais tarde, lá para o século IV, Jerônimo faz uma tradução a partir da Septuaginta, do grego para o latim. Tá? Se na época de Cristo a língua em voga, a língua popular era o grego, mais tarde isso vai passar a ser o latim, até pelo domínio romano, aquela coisa toda.
a igreja já estava mais estruturada, a perseguição já estava reduzindo, então a língua de Roma, o latim acaba sendo a língua da igreja. Também uma outra questão, vale umas aulinhas aí de história da igreja, que a gente vai provavelmente estar postando também. Ok? Detalhe, aqui em ambas essas versões, Septuaginta e a Vulgata Latina, elas incluíam o que a gente chama de livros apócrifos, os livros que não estão no cânon, não considerados inspirados. Tá? Quem esteve na primeira aula comigo, lembra que eu levei a Bíblia Católica e lá você tinha alguns livros a mais no Antigo Testamento. Esses livros foram mantidos tanto na Septuaginta quanto na Vulgata. Isso só vai mudar com a Reforma e com Lutero, Calvino, eles vão excluir esses livros não inspirados. Então, a Bíblia, mais um pontozinho que eu coloquei aqui, a Bíblia que nós usamos hoje, né? Não a outra que era a King James, desculpa, se você abrir qualquer Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que ela está usando a tradução Almeida, de João Ferreira de Almeida, esse português radicado na Holanda e convertido na Indonésia, uma coisa muito doida como Deus trabalha. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português. Então essa tradução nossa, a maioria das Bíblias que nós utilizamos, aí com aquelas exceções, NVI, King James e tal, são a partir da tradução de João Ferreira de Almeida. Tá? Ok? Outro ponto que eu coloquei, o fechamento do cânon se dá no século I, no concílio judeu conhecido como Concílio da Palestina. Tá? Então, é nesse concílio que o concílio vai definir o cânon do Antigo Testamento. Então, o concílio judeu, vejam, o Antigo Testamento, ele narra a história do povo judeu, a relação de Deus com os descendentes de Adão, depois a linhagem de Noé, a linhagem de Sem, os semitas, Abraão, Isaac e Jacó, povo de Israel. No século I da nossa era, esse concílio se reúne para definir quais os livros são canônicos, são sagrados. E aí você tem toda uma lógica, todo um padrão para que aquele livro fosse reconhecido. Na verdade, todos aqueles livros já eram reconhecidos, mas como você já tinha a divulgação dos apócrifos, naqueles livros que a gente tinha falado, eu preciso fechar esses livros, fechar a questão que aqueles livros vão adentrar, aqueles livros vão ficar de fora. E por qual razão ficariam de fora? Então, esses livros seriam os livros escritos até o cativeiro, né? E principalmente tem que ter aquela unidade, necessidade da redenção, das alianças, tá? Então, se você pegar os apócrifos, eles estão inseridos dentro daquele período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o nosso Novo Testamento. Já o cânon do Novo Testamento, ele é fechado ainda nos 2 primeiros séculos da era cristã. Mesma coisa, você tem um critério, esses livros têm que ser escritos por testemunhas vivas da época de Cristo e naquele período entre o ministério de Cristo e a morte do último apóstolo. Por isso, o fechamento se dá com o Apocalipse. O último apóstolo vivo, João, tá? Já idoso, na ilha de Patmos, escreve o último livro. Então todos os livros são escritos ou por testemunhas oculares, daqueles que estavam entre os discípulos originais, né? E aí você tem Mateus escrevendo, você tem João escrevendo, ou testemunhas que viveram naquela época, como o próprio Lucas, como o próprio Marcos. E aí você tem também Paulo escrevendo, você tem Judas, você tem Tiago, mas nesse critério, nesse período
de tempo. O ministério de Cristo, a morte do último apóstolo. Beleza? E aí nós temos o próximo slide para fechar esse detalhe aqui, essa parte de divisões da Bíblia. Definiçãozinha de testamento, tá? Testamento pode ser entendido como documento pelo qual alguém dispõe seus bens aos seus herdeiros. Olha, quem nunca ouviu falar? Olha, fulano, o seu tio morreu e deixou um testamento e você está nele. Isso é um testamento. Alguém está dispondo os seus bens a alguém. Está passando os seus bens para alguém. Então isso é o testamento. Aquilo que eu possuo e eu estou disponibilizando a quem eu desejo disponibilizar. Veja, Deus faz a mesma coisa. Ele traz o Antigo Testamento disponibilizando tudo que ele tem para o povo de Israel. Num segundo momento, havendo Deus outrora falado de muitas formas aos profetas, aos nossos pais pelos profetas, nesse tempo vem falando pela pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai disponibilizar agora um novo testamento, um novo bem, um bem completo agora em Cristo Jesus. E ele vai disponibilizar esses bens, esse bem maior, que é a possibilidade da salvação. Lembra? O fio condutor é a nossa necessidade de redenção. Beleza? E aí disponibiliza. Então essa é a nossa ideia de testamento. No Antigo Testamento, né, ele cobre o período da criação até o retorno de Judá e fala da redenção de Deus, da relação de Deus com um povo específico. Então, o Antigo Testamento ele vai pegar da criação até o retorno do povo do cativeiro. Esse é o período estabelecido no Antigo Testamento. Esse retorno da criação, né? Você tem Adão e Eva, Caim e Abel, de novo a iniquidade na terra, dilúvio, a descendência agora de Noé, a iniquidade se multiplica novamente, você tem o Senhor agora chamando Abraão, sai da sua terra, Abraão, Isaac, Jacó, chegam à terra, José enviado para o Egito como escravo, a grande fome, o povo vai para o Egito, 400 anos, Moisés, o povo volta para a terra, 40 anos, se estabelece lá, juízes, Saul, Davi, Salomão, mas tudo envolvendo o quê? Um povo escolhido. O Novo Testamento começa com o advento de Cristo. Lembra que a gente falou? Uma grande mudança com essa relação. Se até então a relação era com o povo específico de Israel, a relação agora é: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você tem uma nova relação. Tudo que foi dito aos pais pelo profeta agora se cumpre em Jesus. Né? Então o Novo Testamento para nós, ele vem do advento de Cristo e termina com a revelação de João acerca dos fins dos tempos, da consumação. Veja, necessidade de redenção, fio condutor de toda a história bíblica. Ápice, veio Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o ápice. Tudo converge em Jesus. E um dia isso tudo vai ter um final. Essa história, essa necessidade de redenção vai ter um final, que vai ser a redenção final. Isso está descrito em Apocalipse. Então, o período do Novo Testamento, advento de Cristo, a vinda de Cristo, chegou o Salvador, até o Apocalipse, o final dos tempos. Como a gente falou, de quando não é fechado, abrange esse período aí. Belezinha? A grande diferença, então, entre ambos
está no fato de que não mais temos a ideia de um Deus de Israel. Se você pegar muitas leituras do Antigo Testamento, você vê claramente essa ideia. O Deus de Israel está conosco. Nós vamos enfrentar os deuses da Babilônia, mas o Deus de Israel está conosco. Porque na Antiguidade existia muito essa ideia mesmo, né? De um Deus daquele povo, ou deuses daquele povo. Aliás, todos os povos até então tinham vários deuses. E aí Israel chega com aquela nova ideia de um único Deus, o Deus de Israel. Mas veja bem, a ideia é diferente. Um Deus que criou tudo, beleza, mas mais que isso, é um Deus de Israel. Ele é um Deus que criou tudo. Senhor de tudo. Acima de tudo. Porém, esse Deus exclusivamente atende a Israel. Com o advento de Cristo, não é mais essa ideia de um Deus de Israel somente, que está ali e tem em Israel o seu povo somente. Não, você tem agora a ideia de um Deus Emanuel, Deus conosco, para todo aquele que nele crê, não para todo aquele judeu, mas como Paulo vai dizer, seja judeu, seja grego, seja romano, seja gentil, Deus conosco. Veja como muda a ideia. Continua sendo o Deus criador de tudo, continua sendo o Deus senhor de tudo, mas agora ele não é mais o Deus exclusivo de Israel. Ele agora se apresenta como Emanuel, Deus conosco, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se cumpre o que ele vai dizer para Abraão. Veja, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações, ou todos os povos da terra. Até então, se ligavam na linhagem de Abraão. Mas com o advento de Cristo, que Mateus vai deixar muito claro que é da linhagem de Abraão, não, agora todos vêm. Emmanuel chegou a salvação. E aí tem a grande diferença do Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento não exclui o Antigo, ele complementa, ele cumpre o Antigo Testamento. Não adianta tentar descartar. Faz parte do inteiro. Lembra lá no comecinho? A Bíblia é única e indivisível. Mesmo que a gente divida didaticamente. Beleza? E aí, fechando a ideia, fechando o nosso raciocínio, cristãos reformados, nós, filhos da reforma, ainda que não filhos diretos da reforma, mas que estamos aqui exatamente por conta da reforma do século XVI, aceitamos inteiramente o cânon de ambos os testamentos. Tá? Então, essa é a nossa ideia, a nossa concepção. Nós aceitamos completamente todo o cânon, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. E por fim, essa ideia. No slide eu coloquei umas tirinhas que eu já passei na primeira aula, se não me falha a memória. Então fica aí só para ilustração. Peço que perdoem eu estou gravando no celular, né? Em casa eu estou de quarentena, eu precisei ficar em casa nesses dias. E eu peço que oremos. Vamos terminar como começamos. Vamos orar, vamos agradecer porque Deus nos permitiu esse instrumento para que possamos continuar nosso estudo. Senhor, te agradecendo, Senhor, por esses minutos, esse tempinho que podemos estar aqui preparando essa aula, passando essas informações. Sou grato, Senhor, por essas ferramentas que disponibiliza para nós, Senhor. Te pedimos, Senhor, que esse tempo de reclusão seja um tempo de aprendizado, seja um tempo, Senhor, de transformação, mas te pedimos também que seja um tempo curto, Senhor, que seja breve, para que possamos voltar à nossa comunhão e estarmos juntos. Muito obrigado, Deus.
Amém. Fique com Deus.